no meu coração. Aplauda ao Senhor. Estamos se aproximando das últimas horas do ano. O ano está acabando. Aí vem a pergunta, mais um ano se foi, o que você tem conquistado? O que você quer para a sua vida? Você realizou o que tinha planejado? Final do ano vem sempre aquela mesma frase. Ano que vem, ano novo, vida nova. Ano que vem eu vou conquistar meus objetivos. Ano que vem, ano que vem! São planos e mais planos. Não! Você vai começar a buscar e conquistar o seu objetivo hoje. Para que esperar ano que vem para começar a luta? Se você pode começar hoje. Hoje vai ser o seu dia do recomeço ou da continuação dos objetivos. Não fique aí somente planejando só grandes voos. Comece com pequenos saltos. Ninguém sabe até onde voar, até que abre suas asas. Comece a abrir suas asas. Não espere mais. Não dê mais desculpas para a sua inércia. Não há desculpas para a sua inércia. Ninguém tem um fardo maior do que aguenta carregar. Então vá. Se você recebeu esse fardo, é porque aguenta. Então vá. Vamos! Se cair, levante! Não espere o ano acabar para uma nova vida. Você não precisa esperar o ano acabar, porque eu tenho fé. Me escutou? Fé. Que hoje será o dia da sua mudança. Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nesse momento eu peço a graça do Senhor, meu Pai, sobre esse culto. Eu peço a graça do Senhor, meu Pai, sobre esse povo, meu Pai. Abra o entendimento, meu Pai, nesse momento, meu Pai, que, meu Pai, toda distração nesse momento, meu Pai, possa cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, com entendimento, meu Pai do Senhor, meu Pai, a mente de cada um, nesse exato momento, meu Pai, venha ser aberta, meu Pai, especificamente para a Tua Palavra. E no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Josué, no capítulo 4. Josué, no capítulo 4, no versículo 19. Josué, capítulo 4, versículo 19. Se você quiser anotar, hoje o tema da pregação é Chegamos em Gilgal. Josué 4,19, amém? A palavra de Deus diz assim: subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do primeiro mês, e alojaram-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal. Agora vai comigo no capítulo 5, no versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. O contexto aqui desses versículos que lemos, vou explicar bem rápido aqui. O povo tinha passado 40 anos no deserto. Finalmente, o povo ali consegue atravessar o Rio Jordão e chega nesse lugar chamado Gilgal. E ali é como um divisor de águas na vida daquele povo.
40 anos se passaram, 40 anos que eu posso dizer para todos, que foram 40 anos para aquele povo de aprendizado, de choro, de risos, só que chegaram em Gilgal. Mateus, por que você tá pregando em relação do que chegamos em Gilgal? Se você for pegar o significado de Gilgal, eu acabei de falar para você, é um divisor de águas na vida daquele povo. Acabamos de ler agora há pouco o porquê daquele nome. O Senhor disse a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Deixa eu falar para você, primeiro tópico, foi nesse lugar que o maná que Deus mandava no deserto cessou. Foi nesse lugar. Ou seja, o povo teve que começar a frutificar. Se você for ver comigo, aqui no versículo 10, ou melhor, vai no versículo 12 do capítulo 5. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram o trigo da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Talvez você não está entendendo. Aquele povo, ele passou 40 anos no deserto. Sabe, acabamos de sair de uma década. Ontem eu estava conversando com Samuel, um dos meus líderes ali da célula. E ali a gente conversando, eu falei, a gente está entrando numa nova década. E aí, o que vai ser feito? Sabe, o Senhor está dando uma oportunidade para a igreja. Você acabou de ouvir aqui, nesse vídeo, o ano está acabando, mas você não precisa esperar chegar... Sabe, deixa o Senhor começar o Gilgal hoje na tua vida. Das vezes até hoje o opróbrio na sua vida e que você carregava do Egito te acompanhou, só que hoje o divisor de águas pode ser colocado na tua vida. O engraçado é que vamos entrar no ano em que será o ano da frutificação. E o que me encanta mais é o seguinte: se Deus ele ia parar de mandar o maná, é porque aquele povo, eles tinham que começar por si próprio a produzir o próprio alimento. E se você for ver mais à frente, quando os espias vão espiar ali a terra, eles veem que não é qualquer terra que eles estão entrando. Deixa eu falar para você, você vive numa das cidades que tem a renda mais alta do país. Sabe, São Carlos foi considerado uma das 20 cidades melhores de se morar no Brasil. O custo de vida aqui é muito alto. E se você não sabia disso, se sinta agraciado, porque Deus tem te sustentado até hoje. Acabamos de sair de um ano totalmente conturbado. Estamos saindo, falta poucas horas para terminar. Sabe, saímos de uma década em que tivemos percas, tivemos ganhos. Só que Deus está falando o seguinte, discerne o tempo que vocês estão. Discerne o tempo que eu estou dando para vocês. Sabe, existia em Israel uma tribo chamada Isacar. E era uma tribo que eles conheciam o tempo em que Deus queria para aquele povo. E uma das coisas que nós temos que começar a pedir para Deus, me dá o discernimento do tempo que eu estou vivendo. Hoje é o culto da família. Eu acho que você veio hoje aqui esperando algo que eu falasse de um milagre na sua vida, de um milagre na família. Só que vem cá, quando você se envolve com o reino de Deus, é bem diferente. A sua família inteira começa a se envolver também. E você vive para o reino de Deus. O que aquele povo estava fazendo era começar a expandir o reino de Deus ali naquela terra. Foi como a Beta falou, Senhor, que
hoje seja pregado não aquilo que o povo quer ouvir, mas que o Senhor quer falar. Segunda coisa, ali foi o lugar Gilgal, onde foi realizado o pacto da circuncisão daquela geração que cresceu no deserto. Aqueles caras, eles iam levar para a vida deles uma marca do seguinte: meu, essa marca aqui eu tenho, sabe por quê? Porque eu sei de onde que Deus me tirou. Deus está colocando a gente numa nova década, para que a igreja, e eu falo da igreja local, vamos tomar responsabilidade para nós, para que a igreja local avance. Eu não estou pensando aqui só em números, eu estou pensando aqui em qualidade também. Como eu estava conversando esses dias com meu pai, a qualidade ela é muito importante também. Mais do que isso, ela é essencial para a igreja. Terceiro tópico. Aqui nesse local de Gilgal, foi onde foi realizada uma das primeiras reuniões militares do povo de Israel. Hoje, se você for olhar para aquela nação, uma nação tão pequenininha, só que mal sabe você, das vezes, que aquele povo lá é o que tem um dos exércitos mais fortes do mundo. Sabe, o Senhor, Ele está formando um exército para o reino dEle, em que vai deslanchar em São Carlos. E a partir de nós, isso vai começar de nós, vamos tomar para nós essa realidade. Senhor, faça de mim um guerreiro do seu exército. Senhor, faça de mim uma guerreira. Vamos tomar para nós. Toma para você, pai de família, dentro da sua casa. Toma para você, mãe de família. Às vezes seus filhos não são convertidos. Toma para você, filho. Senhor, faça de mim, e seja ousado, um capitão do exército do Senhor. Toma a responsabilidade. Sabe, é engraçado porque isso aqui é muito forte, irmão. É uma coisa tão forte, porque quando na verdade o povo está ali, o Senhor quer tirar a estagnação deles. Ou seja, era um povo que estava totalmente dependente do Senhor no deserto. Era o Senhor quem dava o alimento todos os dias. Deus estava dizendo em outras palavras: ó, vocês vão entrar numa terra que é desconhecida, uma terra que mana leite e mel, uma terra de gigantes. Só que deixa eu falar para vocês, eu dei capacidade para vocês vencerem. Foram 40 anos, mas foram 40 anos ensinando vocês. Ano da frutificação. Meu irmão, frutificação, sair da inércia. Não sei se você ouviu no vídeo, só que isso foi falado aqui no vídeo. E o sair da inércia, um dos significados são a falta, na verdade a inércia é a falta da ação, falta de mobilidade. E como eu disse em outras pregações, às vezes você está aqui, tem 10, 20 anos dentro da igreja. E o que você tem feito de diferente para o reino de Deus? O que eu tenho feito? Sabe, a realidade é só uma, em que a gente não tem mais tempo a perder. Eu não vou falar que no meio do caminho você não vai errar, você não vai falhar, você vai falhar. Mas vem cá, se coloca na posição em que Deus pode te usar. Deus usou Josué. Só que se for ver lá no capítulo 1, Deus vai falar com Josué e fala assim: ó, é o seguinte, cara, o meu servo Moisés é morto. Ele sabia que Moisés era morto, não precisava de Deus ir lá falar. Só que Deus estava falando para ele: filho, levanta, vamos, faz alguma coisa. Algo tem que acontecer. Por mais que Josué sabia quem que era Deus, através de Moisés, através de tudo que ele tinha visto, ele estava dependente de Moisés. E o que Deus está falando é: igreja, faz alguma coisa.
as quatro paredes, a comunhão é muito bom. Só que o palco da nossa pregação é lá no mundo. O meu deslanchar no reino de Deus não é aqui dentro, é lá no mundo. Sabe, começa por aquele cara que está jogado no meio da rua lá, que você passa às vezes todos os dias do lado dele. Começa dessa maneira. Começa pegando pela mão dele e falando: ó, deixa eu falar para você, às vezes ele só precisa disso. Jesus te ama, cara. Deixa eu falar para você, Jesus tem uma obra na sua vida. Quando a gente vê Jesus falando assim, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho, a gente pensa no seguinte: nossa, Deus me criou para ser usado pelas nações, mas vem cá, primeiramente Ele quer usar você aonde você está. Ele usou José aonde José estava. Quando Ele vai usar a igreja de Atos, você pode perceber uma coisa: Ele usou a igreja de Atos em onde? Em Jerusalém. Começou aonde eles estavam. Por isso que Jesus falou, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais investidos de poder. Ontem a gente conversando ali no final da célula, e desculpa aqui que eu vou falar, só que eu não sei se eu posso aqui magoar algum irmão, me desculpa, entenda bem o que eu vou falar. Daqui a pouco meu pai pode pegar pela orelha ali na salinha, não tem problema. Mas eu conversando com o Samuel, eu falei: cara, sinto muito, mas a gente não vai ter férias não. Não vai ter férias de célula não. Quando você discerne o tempo em que você está vivendo, em que Deus está te dando, não tem descanso. Sabe, a gente está num tempo de avançar. Aquele povo, quando eles entram em Gilgal, mesmo que Jericó já estava bem à frente, eles já estavam no território inimigo já. Eles já estavam na terra em que Deus tinha prometido a eles. Ou seja, eles não poderiam pegar e ficar desatentos. Atenção, irmão. A gente está vivendo os últimos dias. Deus está nos dando oportunidades. Sabe, eu posso me basear na profecia em que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, mas eu prefiro me basear no que o profeta Joel diz, que nos últimos dias que Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne. O meu avivamento, ele começa dentro da minha casa, ele começa dentro da minha família, ele começa na minha célula. Você quer fazer alguma coisa? Começa fazendo diferente, alguma coisa na sua célula. Não sei, meu irmão, faz alguma coisa diferente. Sabe? Das vezes a gente fala: eu não tenho nada para trabalhar. Isso aqui, quando você começa a compreender, é mais do que suficiente. A palavra de Deus. A palavra de Deus. E quando eu discerno o tempo que eu estou vivendo, quando a igreja discerne o tempo em que ela está vivendo, se cumpre aquilo em que diz em Mateus 16, 18. Vamos lá comigo. Mateus, no capítulo 16, no versículo 18. Aqui Jesus, dessa vez ele não estava puxando a orelha de Pedro, dessa vez ele estava dando uma moralzinha ali para Pedro. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro. Aí vai entrar onde eu falei para vocês, quando a igreja discerne o tempo em que ela está vivendo, isso daqui começa a se tornar uma realidade. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É diferente. A própria unção do Espírito Santo vai fazer com que a igreja deslanche. Sabe, eu gosto muito desse assunto em que nós saímos da inércia, nós saímos da estagnação, nós saímos da zona de conforto. Ontem eu não queria falar nada, só que teve um abençoado lá na célula que começou a falar sobre isso. Aí eu não aguentei, irmão. Eu falei, é isso daí. Sabe, eu não quero ser só mais um dentro da casa do meu pai. E quando eu digo meu pai, não estou falando meu pai físico não, estou falando meu pai eterno mesmo. Eu não quero só ser mais um no meio de tantos. Sabe, o reino de Deus, ele é muito mais amplo do que nós imaginamos, irmão. O reino de Cristo, ele é muito mais amplo do que nós podemos imaginar. Deixa eu falar para você, se para você tá com falta de trabalho, não tem problema não. Pode chegar no pastor, chama ele para conversar, porque o que mais tem no reino de Deus é trabalho, é serviço. Trabalhar, irmão. Trabalhar no reino de Deus. Avançar o reino de Deus. Quando eu visto a camisa de um time, eu visto para ganhar, eu não visto para perder. E principalmente quando for a camisa do meu Pai eterno. E eu gosto muito porque lá em Marcos, abre lá comigo em Marcos. Marcos no capítulo 16, no versículo 15, todos conhecem, mas vamos ler isso daqui. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Ei, quando o Espírito Santo começa a descer na igreja de Atos, a Bíblia diz assim, que pelas mãos dos apóstolos eles faziam maravilhas. Maravilhas e prodígios aconteciam no meio deles. A Bíblia diz que espíritos imundos saíam. Mas por quê? Porque o Espírito Santo tinha descido. Por mais que eu tenha minhas falhas, os meus pecados, a partir do momento que eu começo a ser comprometido com o reino de Deus, da mesma maneira que Pedro tinha as falhas dele, e lá na frente ele ainda errou, Jesus teve a coragem ainda de falar para ele, ó, vou edificar a minha igreja sobre você, cara. E mal sabia ele que lá na frente o mesmo Pedro ia negar ele 3 vezes. Só que mesmo assim, Deus usou aquele cara. Sabe o que Deus está falando para a igreja? Ei, vem cá, eu quero limpar as suas vestes, mesmo que elas estejam sujas. As minhas vestes podem estar sujas, meu irmão, a sua pode estar suja. Só que hoje o Gilgal que vai entrar na minha vida e na sua vida vai fazer com que seja um divisor de águas. A terra em que Deus está nos dando é uma terra que mana leite e mel. Pelas mãos dos apóstolos, através da unção do Espírito Santo, eles faziam maravilhas, milagres e prodígios aconteciam através deles. Abra sua Bíblia comigo, lá em Atos 5, por favor, rapidamente. Atos 5:12. Vamos ler isso daqui. Diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos de quem? Dos apóstolos. Estavam todos unanimamente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava a juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. Começou onde? Onde eles estavam.
A igreja local, irmão. Vamos começar pelo Jockey Club, que seja. Mas vamos começar, irmão, na pegada em que Deus quer de verdade, da maneira que Deus quer que sejamos cheios do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. Mas vamos sair, irmão, vamos sair do comodismo, vamos sair, irmão, vamos fazer as coisas, meu irmão, por amor. Sabe, se for precisar para lavar o banheiro, limpar ali a porta do vidro, qualquer coisa. A gente busca tanto por avivamento, só que avivamento começa quando eu vejo às vezes um papel jogado aqui no chão da igreja, eu começo pegando ele. Por um simples ato já começa o avivamento, irmão. E diz mais, de sorte, no versículo 15, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse cobrisse algum deles. Sabe, ao ponto que quando começarmos a entender o tempo mesmo do Espírito Santo, vai entrar gente aqui de maca, vai entrar gente aqui, meu irmão, de cadeira de roda, e vai sair daqui pulando. E a gente não vai temer, porque o que está com a gente é bem maior. Sabe, o que vai estar com a gente é bem maior. E mesmo naquela passagem de Gilgal, volta lá comigo, em Josué 5. Josué, no capítulo 5. Deixa eu falar para vocês, nesse contexto todo, em que eles estão para conquistar a terra, olha como que a coisa era séria, irmão. Algo inusitado acontece. E isso daqui me encantou muito, porque a coisa era não era simplesmente só uma guerra, não era só um deslanchar, não. Josué 5, no versículo 13. Olha o personagem que aparece. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, e aqui, meu irmão, você pode usar Josué como a igreja mesmo. E eu vou ler dessa maneira. E sucedeu que, estando a igreja perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. Eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. Sabe, na Bíblia, a palavra ela é comparada com uma espada, meu irmão. A importância da palavra. E chegou-se Josué a ele, e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E vou ler de novo. E chegou-se a igreja a ele, e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Olha a resposta dele. E disse ele: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. E disse-lhe: não venho agora como príncipe, não, ou melhor, me desculpa, e disse-lhe: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então a igreja se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Senhor Jesus, o que o Senhor nos diz? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: veja bem, meu irmão,
Isso daqui não era só simplesmente um anjo. Se você for pesquisar a fundo, era a própria figura de Jesus Cristo ali. A Bíblia diz que Josué o adorou. E a mesma palavra nos dá o respaldo em que anjos não são dignos de adoração. Só aquele que é digno de abrir o livro. Aquele mesmo livro em que João relata em Apocalipse. Então disse o príncipe do exército do Senhor à igreja: Igreja, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que vocês estão é santo. E fez a igreja assim. Descansa. Sabe o que isso quer dizer? Quando você descalça os sapatos dos seus pés, é buscar a santidade, meu irmão. É buscar a pureza do coração. Por mais difícil que seja, por maior que seja as suas lutas, as suas guerras, busca a santidade. Olha a figura que apareceu no meio desse contexto todo. Num contexto de guerra. Sabe o que é isso daqui? É quando o povo sabe do seguinte: a gente não está em qualquer tempo, a gente discerniu que tempo que nós estamos. Quando o reino de Deus, ele começa a ser levado a sério. Se for preciso, até a figura de Jesus aparece no meio do povo. E não aparece de qualquer jeito não, meu irmão. É como lá em Atos dos Apóstolos. Milagres e maravilhas começam a acontecer no meio do povo. E eu estou fazendo um paralelo com a igreja de Atos. Se você for perceber, os discípulos, eles discerniram o tempo que eles estavam vivendo. Ei, eles saíram dali, foram revestidos do Espírito Santo. Só que algo precisava ser feito. O fogo não poderia ficar só entre eles. Esse fogo tinha que se espalhar. E começou a se espalhar de Jerusalém. Foi para a Judeia, para Samaria e pelos confins da terra. Levanta desse lugar. Mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Você tem noção disso? De um povo, meu irmão, que eu vou falar para vocês, de um povo que era desacreditado. E uma das ordens do Senhor foi para entrar naquela terra e extinguir tudo, os deuses estranhos. Se você for ler mais para frente, Deus fala para Josué: ó, acaba com tudo que foi estranho. Deus estava falando claramente: ó, a cada metro quadrado meu reino tem que ser estabelecido nesse lugar. Muitas vezes nós cantamos que se abra os céus, que o teu reino vem. Você tem noção do que é isso? O céu se abrir, o reino de Deus chegar. Porque quando o reino de Deus ele chega, milagres, maravilhas, prodígios, tudo começa a acontecer no nosso meio. A ponto que você começa a entrar nesse lugar, você não consegue ficar normal, meu irmão. Você já começa a ficar não só arrepiado. Não estou falando aqui de emoção, não. Estou falando de coisa diferente. Estou falando de algo diferente. Do nada você começa a entrar nesse lugar, pessoas começam a te ligar: ó, é o seguinte, estou sentindo algo diferente aqui. O que está acontecendo comigo? Meu Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai,
não pela minha força, mas é pelo teu Espírito. O mesmo Jesus, meu Pai, o mesmo Espírito, meu Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é aquele, meu Pai, que pode estar aqui, meu Pai, do nosso meio e fazer milagres, maravilhas e prodígios, Espírito Santo. Meu Pai, porque eu creio que o que está aqui conosco, meu Pai, é o príncipe do exército do Senhor, meu Pai. Meu Pai, que o teu povo, meu Pai, possa discernir o tempo em que eles estão vivendo, meu Pai. Espírito Santo de Deus, meu Pai, que o teu reino, meu Pai, nesse lugar, meu Pai, começa, meu Pai, a se expandir a cada metro quadrado, meu Pai, desse local, meu Pai, a cada metro quadrado, meu Pai, da minha casa, a cada metro quadrado, meu Pai, do meu trabalho, meu Pai, da casa desse irmão. Espírito Santo de Deus, da mesma maneira que aconteceu na igreja de Atos, meu Pai, possa começar a acontecer na minha vida, na vida desse irmão, meu Pai. Meu Pai, o opróbrio, meu Pai, daquele povo ficou para trás, meu Pai. E o Gilgal, meu Pai, foi estabelecido na vida daquele povo, meu Pai. O divisor de águas, meu Pai, foi estabelecido daquele povo, meu Pai. E eu clamo, meu Pai, para que o divisor de águas seja estabelecido no meio do teu povo hoje, meu Pai. Que a vergonha, meu Pai, e o opróbrio possa passar, meu Pai. Porque, meu Pai, é o príncipe, meu Pai, do exército do Senhor que está conosco. Obrigado, Espírito Santo, porque as maravilhas já começaram, meu Pai. Eu posso crer nisso, meu Pai. Oh, Pai, Jericó não foi conquistado, meu Pai, quando as muralhas caíram, meu Pai. Pelo contrário, meu Pai, assim que eles pisaram, meu Pai, a planta dos pés deles, meu Pai, naquela terra, meu Pai, no reino do Espírito, meu Pai, algo já tinha acontecido. Espírito Santo de Deus, Pai, me torne o menor, meu Pai, da minha casa. Me torne o menor, meu Pai, do meu povo. Mas não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Mas não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo, meu Pai. Espírito Santo, me torna o último da minha casa, Pai. Me torna, meu Pai, o último, meu Pai. Mas não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo, meu Pai. Me torna, meu Pai, aquele, meu Pai, que vai pegar, meu Pai, as armaduras e vão levar os guerreiros, meu Pai. Me torna, meu Pai, como Davi, meu Pai, que pegou, meu Pai, aquele pão, meu Pai, e foi levar para os seus irmãos. Só que através daquele pão, meu Pai, começou uma nova história, meu Pai, na vida daquele homem, meu Pai. Se não fosse aquele pão, meu Pai, que ele foi levar para aqueles irmãos dele. Começa a buscar o Espírito Santo, meu irmão. Começa a buscar a Deus. Se até hoje você tem vivido, meu irmão, um evangelho ilusório, fala para o Espírito Santo começar a te revelar o reino dele, o reino de Deus. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir seu poder, seu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti.
vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar.